Olá, estamos começando a primeira edição do Cinemania, o programa de cinema da TV Assembleia. O programa de hoje é dedicado a Cora Coralina, que se estivesse viva estaria completando hoje 128 anos. E para falar da Cora, nós trouxemos aqui o cineasta, dramaturgo, lá da cidade de Goiás, o Lázaro Ribeiro, que fez fez uns 3 filmes sobre a Cora, né, Lázaro? Isso. Seja bem-vindo. Obrigado, é uma honra. Antes de falar da Cora, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória no cinema. Como é que você começou? Eu sou de Petrolina de Goiás, nasci aqui em Goiânia e aquela história, né? Nasci na cidade, mas mudei, minha família morava mesmo em Petrolina e vivi, né? Na verdade não é nem na cidade, eu era da Fazenda Boa Vista, município de Petrolina de Goiás. Vivi lá até meus 10 anos de idade, sempre fui um apaixonado pelo desenho, né? Eu desenhava, assim, uma das coisas que na minha infância, eu passei minha infância desenhando, eu amava desenhar, registrar tudo que via e tudo. E minha irmã casou-se na cidade de Goiás, foi para a cidade de Goiás e um belo dia ela me faz o convite, olha, você não quer ir, você gosta de desenhar, ela tem uma escolinha de desenho, você não quer fazer desenho lá e tal, estudar em Goiás? Eu falei, quero. Eu fui pedir minha mãe, falei, mãe, eu quero ir para Goiás, meu sonho era desenhar, era pintar um quadro, enfim, e eu fui para a cidade com esse intuito, assim, de fazer arte. Comecei a registrar através do desenho, e depois quando começa o Fica, eu começo a fazer os registros em vídeo, e meu primeiro filme, né, foi sobre a Cora. E a gente tinha um grupo de teatro e ali a gente montou, dentro de uma oficina do Fica, nós fizemos uma inscrição do projeto e tal, criamos o roteiro em uma semana, assim, estudando um pouco sobre a vida dela, um pouco que eu lembrava que eu tinha ouvido na infância. E a gente montou o primeiro roteiro, que chamava Cora Entre Pedras e Flores. Foi o primeiro curta. Aí depois você fez Caminho de Pedras. Isso. Parece que Pedras é um nome recorrente nos títulos, né? Porque essa Sim. recorrência, as pedras, né? A Cora sempre teve essa relação, né, com a dureza, porque eu achei até a questão da dureza mesmo, né? Claro que é uma cidade que foi alicerçada, né, nas pedras mesmo, por escravos, aquela coisa do alicerce, antigamente era todo construído, a base era pedra mesmo, que até ela brinca com essa coisa das casas cochichando umas com as outras, né, essas casas de Goiás que cochicham, não é mesmo, né, que são interligadas, parede e meia, né, umas com as outras, e ela sempre traz nos poemas dela, ela liga as dificuldades a essa dureza, as pedras, né? Que ela sempre fala que as pedras, que na verdade ela nunca teve um incentivo, pelo contrário, essas pessoas sempre atiraram pedras nela, ela sempre fala que essa dureza, esse caminho de pedras, né? Que ela traçou, que ela trilhou da cidade de Goiás a São Paulo, quando ela decide ir embora, né? Ela se apaixona por um homem, né? Que era chefe de polícia na cidade, isso em 1911, por volta de 1910, que em 1911 a mãe permite que eles tenham um relacionamento e tal, aí porque ele era um homem, né, era um advogado, era um chefe de polícia, então a família permite, ela vem de uma descendência o pai era juiz, então assim, era da sociedade vilaboense. Tinha uma ascendência nobre. Uma né? ascendência nobre e tal, então ela é permitida que ela case com esse homem, só que no meio de tudo isso ela descobre as más línguas de Goiás, como ela retrata também nos versos, conta para a mãe que ele era um homem separado, ele era um homem casado na época, só que ela já estava grávida. No filme eu retrato isso, que ela estava grávida, só que a mãe queria que ela deixasse, a mãe faz com que o Cantídio, né, que é esse chefe de polícia, perde o emprego para ele ir embora da cidade, porque ela não queria que a filha dela se envolvesse. Naquele tempo não existia separação, né? Então, só as moças, as mulheres da vida, como ela também descreve nos versos, que se envolviam com homens que não eram solteiros, né? E ela pega e foge com ele. Isso você está falando do filme... Do filme Caminho de Pedra, que também é a base do outro, também. Na verdade, eu conto esse primeiro... Caminho de Pedras é o último. É o último, que é esse. E os outros dois? E os outros dois são Cora Entre Pedras e Flores, que também tem essa ligação com as pedras. E o outro é Cora Coralina, que é você, que é o mais recente, na verdade, que é uma homenagem, quando Fica homenageia Cora, eu fui convidado para fazer esse vídeo de apresentação, quem é Cora Coralina, né?
Certo. Voltando então ao Caminho de Pedras, esse filme ele foi assim um marco na sua carreira, né? Você teve a participação de atores de novela, foi um dos seus primeiros trabalhos, se eu não me engano, né? Foi. Um dos primeiros trabalhos seus, você já começou com tudo. Um filme que teve uma repercussão muito boa, né? Como é que foi, por exemplo, a questão dos atores? Você trouxe a atriz da Rede Globo, você teve a participação da Alzira Espíndola na trilha sonora e narração. TT Espíndola também, né? Também. Então, como é que foi que você angariou esse elenco? Então, eu tive, assim, acho que foi muita sorte até. Na verdade, assim, acho que acho que falar de Cora já é um privilégio, assim, para mim, acho que ter conseguido, né, os direitos autorais da Cora para fazer esse filme, para mim já foi um ganho, assim. Nossa, para mim foi um presente. Para quem era apaixonado, desde a infância, apaixona pela figura de Cora Coralina e depois ganhar os direitos autorais da filha, que é a Vicência Bretas Tarran, foi um presente. Um dia houve, eu era jovem, cheia de sonhos, rica de imensa pobreza que me limitava, entre 8 mulheres que me governavam, e eu parti em busca do meu destino. Rio que se afunda debaixo das pontes, que se reparte nas pedras, que se alarga nos remansos. E quando eu pensei no curta, era um curta mais simples, eu ia registrar, como a gente fez o primeiro, que eu presenteei a filha de Cora, e quando ela viu, ela falou assim, não, acho que você deve continuar. Ela me deu os direitos, eu pensei, então acho que eu vou começar por aqui, que seria contar justamente essa questão da Cora, a saída dela. Porque, na verdade, o curta eu falo desse caminho, que, na verdade, é a volta, a ida por tantas dificuldades, e a volta dela, que também é a mesma coisa, quando ela chega já velhinha, sozinha na casa. Então, assim, eu pensei em fazer uma coisa mais simples, só que o projeto começou, eu conheci o Mário Cardona, via internet mesmo, que era um ator que tinha feito Mandacaru, e outras novelas na época da Manchete e tudo, e eu vi que ele era uma figura expressiva, o rosto dele lembrava muito o marido, e eu mandei uma mensagem para ele, e ele topou na hora, assim, eu nem tinha um projeto, nem nada, assim, só tinha uma ideia ainda, e ele foi me apresentando outros atores, aí ele começou a me apresentar. A primeira atriz que ele me apresentou foi a Vanessa Giacomo, que ela pegou o projeto, aí o Daniel de Oliveira entrou na época e me ajudou com alguns contatos também, e começou a falar do meu projeto lá no Rio e tal, e assim o projeto começou a crescer. Distante desta cidade eu não sou nada, nada. Na corrente, minha gente. Cala a boca! Daqui a pouco a gente volta, logo após o intervalo. Programa Goiás na Frente. E na saúde, como é que vai ser? Vai ter investimento? Goiás já conta com uma moderna rede de hospitais estaduais de excelência como o Hugo, o CRER e o UGOL, aprovados por mais de 90% de quem usa. Agora, com o novo programa Goiás na Frente, essa rede será ampliada e concluída, com a retomada das obras dos hospitais de Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto e Uruaçu. Os recursos já se encontram à disposição e serão investidos imediatamente. Para diminuir as filas de exames e acelerar o diagnóstico, também serão construídas 6 novas AMEs, em diferentes regiões do estado. E para completar a rede de assistência a dependentes químicos, serão construídos 2 novos CREDECs, em Quirinópolis e Goianésia. Goiás, inovação que cuida das pessoas. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em garrafas plásticas. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. Estamos aqui hoje com o cineasta Lázaro Ribeiro, que trouxe para a gente o filme
Caminho de Pedras, né? Que fala sobre a Cora Coralina. O Lázaro, esse filme aqui você vai poder assistir logo depois do programa e também vai poder assistir outro filme do Lázaro na programação da TV Assembleia, que é Maria Macaca, filme que foi premiado no FICA, não é, Lázaro? Isso, é um curta que eu fiz com Elisa Lucinda, a atriz Elisa Lucinda. Então você estava falando aí como que você reuniu o elenco, uma pessoa foi levando a outra, né? Justo, até chegar na Samara Filippo, né? Na verdade, quem me apresentou, quem me levou até a Samara foi a Vanessa Giacomo que ligou, que na verdade ela ia fazer a Cora, na verdade estava tudo certo, estava com a equipe já pronta, figurino pronto e tudo, só que num momento a Globo não liberou. ela estava justamente gravando a novela na época e ela não tinha agenda, para justamente na época que a gente já estava com tudo pronto já. Aí a gente teve que refazer todo o figurino, a gente parou uma semana, aí nós fizemos a primeira parte, paramos e refizemos tudo de novo. E ela foi nos apresentando atrizes que poderia ter o perfil, até chegarmos na Samara Filippo, que topou de pronto, assim, foi bem bacana. E o processo de trabalhar foi tranquilo, não teve nenhuma dificuldade? Sempre tem. Distretismo, Nunca é. Coisas assim. Não, da atriz, né, essa coisa. No início, ainda mais que era a primeira vez que ela veio ao estado de Goiás. Ela nunca tinha vindo no estado de Goiás, principalmente na cidade do interior, né, assim, de Goiás. Quando ela chegou, assim, você teve um momento... Você era um ilustre desconhecido, Não, né? completamente desconhecido, porque até então era meu primeiro filme, né? O que atraiu foi o projeto. Foi o projeto, o nome da Cora. A sua proposta, né? Justamente, que na verdade foi interessante que ela conta que ela havia recebido há uma semana antes dela, nem sabia nada disso, a chegada um livro de Cora. Ela até veio com o livro para me mostrar. Falou assim, gente, eu não entendi, porque eu ganhei um livro de Cora. Eu falei assim, gente, quem que é essa mulher? Eu comecei a ler. E quando você me ligou, eu fiquei chocada, assim, ela me disse, porque eu tinha recebido um livro dela uma semana antes, falei assim, ó, eu não entendi, eu nem sou muito de poesia, nem nada disso, mas quando eu comecei a ler, ela disse que ficou apaixonada, assim. Aí quando eu liguei, falou assim, ó, peraí, você tá me chamando pra fazer essa mulher? Aí ela falou assim, cara, eu ganhei um livro dela uma semana. Aí ela falou assim, eu vou até levar pra você ver. E era justamente o Poema dos Becos de Goiás, que é a primeira obra da Cora. Você acha que teve um dedo de Cora acho que sim. De lá, eu acho que sim. Pode ser. Uma encarnada. Ou é uma coincidência muito grande, né, na verdade, também. Pode ser, as coincidências, né? Ou não. Mas assim, isso aqui, quando eu liguei, quando a Vanessa falou dela e tal, ela me passou o celular dela, ela nunca nem viu falar, na verdade, eu praticamente totalmente desconhecido desse meio ainda, principalmente da Rede Globo e tal, desse pessoal. Meu primeiro contato foi pelo Mário, né, com a Vanessa. E quando a Vanessa falou do meu trabalho e tal, ela mandei o roteiro, ela recebia e falou assim, me manda o texto, então eu vou analisar. Você quer minha resposta para quantos dias, assim? Falei, você tem 4 horas para me responder, eu tô com a equipe parada e eu preciso de você aqui, se você puder, 3 dias. E foi assim, o filme. Ela recebeu o texto 3 dias antes, no Rio, a gente trocou as passagens e tudo, e ela veio. E o nosso primeiro ensaio foi em 7 mesmo, diretamente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da trilha também. Tem a Alzira Espíndola, a TT Espíndola, a Alzira também é narradora, né? Isso. Como é que é a então, questão da trilha? Como é que você chegou nessa sonoridade, nessas músicas? Então, eu pensei assim, aliás, o filme todo é narrado em versos, né? Eu quis trazer, a própria Coralina conta a história da Ana, que é a proposta da própria Cora mesmo nos versos, né? Na poesia dela, a Ana, a pessoa, ela vira personagem e a personagem ganha vida, né? Que é a Cora Coralina. Então não que é a primeira pseudônimo. pessoa, a Ana é um personagem, a Cora é outro. Não, porque na verdade Ana Lins Guimarães Peixoto é a Cora. É a Cora. Mas ela só que a vida real dela, personagem. A personagem começa a contar a história dela, real, que é que é ela mesma. Ela faz esse jogo. E eu quis trabalhar isso através dos versos, que eu faço isso também no filme. Quem está narrando ali a história é a Cora Coralina, contando a história dessa menina que pega as coisas dela e foge com esse cara, apaixonada por esse cara, e vai para São Paulo. E eu quis contar isso através dos versos, e eu não quis sair dessa linha poética. Então, como eu comecei a trabalhar com a poesia, eu quis que a poesia estivesse na imagem, que na verdade a gente fez essa descrição dos versos em imagem também, imagética, e na própria música. Que aí a Alzira, eu descobri que a Alzira tinha musicado
um poema da Cora, que era Rio Vermelho, e ela não tinha gravado isso. Eu fiquei sabendo, na verdade eu tive com a cantora Selmar, ela cantou uma vez em Goiás essa música, falou assim, aí nunca mais, não se gravou, e eu fui atrás dessa música, e a Alzira topou de pronto, assim, não, vamos fazer, e convidou até a Espíndola. Falou assim, não, vamos fazer as duas vozes. E foi maravilhoso. Aí nesse momento eu resolvi também que, já que ela está trazendo a poesia, né, na música, quem sabe ela não pode narrar. E deu certo. E ela fez a narração, né, nos versos, depois ela canta, para ser essa mesma voz poética que narra e canta. Publico para quem quiser, arrogante digo a todos, sou Parnaíba pra cá e isso chega pra mim. E tem também música da Maria Eugênia, e o Luiz Chafim também faz, uma música que ela está ali presente, ela é uma cantora de sarau da época, que é um momento que a personagem conhece, né, o chefe de polícia, a Cora conhece esse chefe de polícia. E Maria Eugênia é cantora naquele momento, ela faz, com o projeto, contribuiu para abraçar a causa. Não, eles estão em quase todos os meus projetos, assim, são os meus padrinhos. Fora da Serra Dourada, distante desta cidade, eu não sou nada. Eu adoro trabalhar com eles, adoro Maria Eugênia, uma pessoa que sempre me ajudou também. E ela está em praticamente quase todos os meus projetos. No Hugo mesmo, agora o último trabalho também, ela faz uma cantora também nesse. Também nós vamos falar desse projeto daqui a pouco. Tá bom. Okay. E eu tive também, de musicalidade, eu tive também um dos nossos compositores, que é o Fernando Cupertino, que tem uma trilha em piano, que é Consuelo Quirese e Fernando Cupertino, também fazendo uma valsinha também de Goiás. Todas as músicas eu pesquisei também da época da Cora. São as valsas e essas cantigas da época. Ok, e agora, e quais os aspectos, qual o aspecto que você aborda no filme? Você falou que tem a história, que ela foge com o personagem lá, que era um delegado lá, né? Isso. E o que mais que você fala da vida dela? Então, eu acho que essa descoberta da mulher mesmo, assim, porque até então a gente tem essa visão da Cora, né, essa senhorinha, né, que escreve os versos e tudo. Não, mas eu quis mostrar a mocidade dela, sabe? A menina, aquela menina do interior que se apaixona e tem um sonho de ir além daquilo. Isso que é a diferencial da Cora também, que mostra que ela é uma mulher à frente do seu tempo, né? Ela não foi uma menina daquele tempo de 1911 que ficou ali na casa servindo, como diz ela, só para o pilão, ou seja, só para os afazeres domésticos, né? Pelo contrário. Ela queria ir além, porque ela escrevia, ela participava das rodas literárias da época, né? E ela queria ver o mundo, além da Serra Dourada, né? E ela faz isso, ela monta na garupa de um cavalo e vai embora para São Paulo. E ali ela vê o mundo de outra forma, e acho que isso alimenta a poesia dela. Quando ela volta já velhinha, que ela tem os filhos dela lá em São Paulo, que ela teve seis filhos, na verdade. Ela criou uma filha que era filha só dele, que era uma índia. Ela coloca na garupa do cavalo e leva essa índia e cria como filha também. Então, assim, ela cria os filhos em São Paulo, volta para a cidade de Goiás velhinha, e a partir dali, ela, através dessas lembranças, quando ela abre a porta, que é isso que eu mostro no filme, no início do filme, quando ela adentra a casa velha da ponte, como ela dizia, ela fala que em versos que é como se ela abrisse um baú e as lembranças saltassem dali de dentro. Então o filme é basicamente isso, são as memórias dela. A partir dali que essas memórias vão virar poesia e vão virar esse material literário que a gente lê aí nos livros, que é a própria história dela, que é a história da cidade, né? Que não tem como dissociar a cidade de Goiás de Cora Coralina. Eu acho que é isso assim, que eu tentei retratar no filme. Daqui a pouco a gente volta e fala mais sobre Cora e sobre os seus outros filmes também, né? Tá ótimo. Até já. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência.
As salas, antes ocupadas por pilhas de papéis, agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Estamos aqui com o diretor Lázaro Ribeiro, que está falando para a gente sobre a Cora Coralina, sobre personagens lá da cidade de Goiás. Um deles é a Maria Macaca, que foi tema do seu... não do seu último filme, do seu penúltimo filme, né? Foi, justo. É uma carregadeira d'água. A Maria Macaca é uma figura, de fato, que existiu, né? Uma das carregadeiras d'água de Goiás, que tinha essas figuras, né? Que levavam, que buscavam água dos chafarizes para as casas das pessoas. Porque até então Goiás não era, quando capital ainda, até a década de 40 não tinha água encanada. Então tinha essas pessoas que iam aos chafarizes, principalmente o chafariz da Carioca, que era água potável, água melhor para se beber, e que levava para as casas das pessoas. Essas pessoas tinham uma função, era até engraçado, assim, pelos relatos que eu vi, que elas também eram meio que o pombo correio, né, entre as casas, porque ela entrava e podia levar levar bilhetes, e era praticamente o jornal da cidade, assim, que comentava tudo que acontecia no cotidiano da cidade. Então Maria Macaca é um curta que eu conto a história dessa mulher, de uma carregadeira d'água, que levava água, né? Na verdade, vai além disso, até porque eu trabalho essa questão da água mesmo, da escassez da água. Né? O foco do filme é esse. Naquele tempo, Goiás não tinha água encanada, não. Era no poço, chafariz, Carioca. Fogo nos campos de batalha, ele venceu a guerra e não perdeu soldado. Tá seco, tá pura pedra. Rio tá acabando? Não. Primeiro diminuiu um pouco, mas não era igual hoje, não. Hoje não chove, né? Chama pra rezar hoje, ninguém não quer. E eu não fui. Esse ano eu falei, aí ó, o povo hoje não vai. Teve um ano, nós fomos lá em Santa Bárbara. A água, né, que é o nosso, principalmente o rio Bacalhau, que está praticamente seco, é o que abastece a cidade de Goiás. E a gente conta um pouco disso, né, desde aquela época que as pessoas não tinham essa preocupação com o meio ambiente e tal. E a Maria Macaca vem falando disso, que as pessoas não sobem mais no cruzeiro nem para pedir chuva. Então, assim, eu trago essas cenas assim no cotidiano, que ela sobe com a lata d'água na cabeça, além de levar para as pessoas, ela sobe para pedir chuva, clamar chuva nos cruzeiros, jogar água no cruzeiro e cantar. É uma personagem real. É uma personagem real. Que viveu quando mesmo? Ela viveu na década de 30, ela é de 1929, por aí, ela viveu até a década de 40. Ela fazia esse trabalho até a década de 40, carregando água. E era a única carregadeira que levava água para o palácio do governo também, ela tinha livre acesso. Tanto que quando ela morre, quem faz o funeral dela e tudo é o Jaime Câmara, que eles tinham um carinho por ela, assim. A sociedade goiana tinha um carinho por ela, sabe? Ela era uma carregadeira que encantava, assim. Ela contava histórias e brincava pelas cidades, assim. Mesmo com a lata, mesmo com essa dificuldade, ela brincava com os meninos, contava histórias e tudo. E tinha um jeito engraçado, né, de equilibrar a lata. Uma mulher negra, alta, magra, e sempre alegre, e tinha um jeito de brincar com a lata, até mesmo para equilibrar nas pedras, e ela levou esse título, esse apelido, né, de Maria Macaca. E é isso. Infelizmente assim, nós não vamos poder aprofundar muito, mas o telespectador pode assistir e conhecer mais sobre a Maria Macaca no seu filme, no filme do Lázaro, que vai estar sendo exibido na programação da TV Assembleia. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, que você fez um estágio lá na Rede Globo, né? Você foi convidado pelo diretor Jaime Monjardim para participar com ele de gravação de novelas como assistente de direção, né? Isso, eu fiz. Foi quando eles foram fazer a novela em Goiás. Ele tinha conhecimento do meu filme, até porque a Samara fez com ele A Casa das Sete Mulheres também.
ele viu que a Samara estava no filme, ele quis ver o curta, assistiu o curta e me fez um convite. Achei muito interessante, tem uma pegada que a gente gosta, tal, e eu gostaria que você pudesse fazer parte da nossa equipe aqui em Goiás. Que pegada é essa, Lázaro? Que seria essa coisa esse perfil, né, dessa desconstrução desse tempo cronológico. Ele gosta muito disso, desse filme, dessas narrativas que não seguem, né, essa cronologia, início, meio e fim. Ele gosta muito de trabalhar isso. Até quase todas as novelas, quase todos os trabalhos dele, ele gosta muito dessa narrativa, né, que é esse tempo, esse atemporal, né, essa coisa. E ele falou assim, olha, eu gosto muito disso, eu acho que você podia vir com a gente e eu gostaria de te passar um pouco de algumas coisas assim e trocar ideias mesmo. E foi ótimo, foi uma experiência maravilhosa. Eu fiquei 2 meses com ele em Goiás e depois eu fui para o Projac também. Ainda até hoje trocamos ideias, né, principalmente no último filme meu mesmo, o Hugo. Eu troquei algumas ideias com ele. Tem música da Maísa. Ele me cedeu música, né? Da série? Não da série. Na verdade, eu tive esse cuidado de escolher uma trilha, uma música da Maísa que era praticamente é um pouco desconhecida ainda, de um álbum muito antigo dela, que ela canta em francês, que não está na minissérie. Eu tive esse cuidado, selecionei uma música completamente desconhecida e pedi para o Jaime, ele falou, não, pode usar o que você quiser da minha mãe. Eu achei muito interessante a ideia também desse novo curta também. E me concedeu imediatamente, assim. Mantemos um contato. Essa música está no filme Hugo. Sobre o Hugo de Carvalho. Isso, que é o seu mais novo filme. É o novo filme que foi lançado agora, recentemente, no FICA, no último FICA. Vamos aproveitar e falar um pouco sobre Hugo. Como é o nome do filme? Hugo. O filme chama Hugo, que é sobre a história, né, a vida do escritor regionalista Hugo de Carvalho Ramos. Né, um dos maiores escritores nossos, que infelizmente também ficou um pouco deixado, né, um pouco desconhecido, porque as pessoas quase não mais... o livro dele não foi reeditado, que é o Tropas e Boiadas. Ele é um autor de uma única obra, que é o Tropas e Boiadas, até porque ele morreu muito cedo. No filme eu conto a história, justamente os últimos momentos do Hugo, que é ele já com 24 para 25 anos, ele sofreu de depressão e tudo, e ele comete um suicídio. Então eu narro um pouco dessa trajetória dele na cidade de Goiás e depois quando ele vai embora para o Rio de Janeiro e lá ele comete o suicídio, infelizmente. É um filme de quantos minutos? É um filme de 20 minutos. E o elenco é de onde? O elenco o ator é goiano, o que faz o Hugo, que é o Thiago Renner, e o que faz o irmão é o Guilherme Lobo, que fez Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, também de São Paulo, que tem já uma trajetória, né, um menino que começou já fazendo um grande trabalho. E tem a atriz de Brasília e outros atores goianos também. O menino que trabalhou no Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, qual o ator do filme? Que faz o... que está no seu filme? Qual então, ele é o principal. Ele é o que faz... Ator do filme isso, justamente é o principal. De Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, é o que faz. Ele faz um menino, personagem cego, né, no Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. E que é um trabalho fantástico, assim, eu vi no filme, mandei o projeto para ele e ele, não, na hora, assim, não, vamos fazer. E no seu filme ele faz o Vitor, ele faz o Vitor, que é quem narra a história, que ele começa contando a história do Hugo e no final ele continua, porque o Vitor é um personagem principal, assim, a peça-chave na história do Hugo, porque é ele que vai reeditando Tropas e Boiadas para manter viva a memória do irmão. Agradecemos muito a sua presença, o espaço está aberto, esperamos ter você aqui de novo em breve. Vamos depois exibir o filme sobre o Hugo, né? Aqui na TV Assembleia. Vamos sim, eu faço questão. Você fica agora com Caminho de Pedra. Depois vai ser exibido durante a programação da TV Assembleia, assim como o Maria Macaca. Até o próximo programa. A estrada está deserta. Vou caminhando sozinho. Ninguém me espera no caminho.
ninguém acende a luz. A velha candeia de azeite de há muito se apagou. Aconteceu alguma coisa? Eu amo você. Ana! Que horas você pode sair do castigo? Ana, aonde você vai? Os caminhos do futuro. Na ânsia dos impossíveis. Rio vermelho, meu rio, rio que atravessei um dia. Altas horas, mortas horas, há 100 anos em busca do meu destino. O Criador, vendo que a terra era boa, plantou um jardim de jabuticabeiras nas terras roxas de São Paulo, da Banda Oeste, e mandou que viessem o homem e a mulher, tomassem da terra e gerassem filhos. Jacinta, a Aninha tá chorando muito, deve de estar com fome. Ai, Didi, eu não posso deixar o Francisco só. Leva pra Didi. Didi? Didi? Só essa negra pra dar um jeito nessa chorona. Didi! Ao nascer, frustrei as esperanças de minha mãe. Cuida. Sim, senhora. Ela tinha 2 filhas, do primeiro e do segundo casamento. Foi uma ex-escrava que me amamentou no seu seio fecundo. Eram em seus braços prazenteiros e generosos que Aninha adormecia. Descansa em paz, Francisco.
Nada lhe dei nas mãos, nem um beijo, uma oração, um triste ai. Eu era tão pequena e fiquei sempre pequenina na grande falta que me fez meu pai. Vicência, querida. Boa noite, Adelaide. Doutora Cássio. Dona Vicência, tenho a honra de lhe apresentar o nosso novo chefe de polícia, Dr. Cantídio Tolentino Bretas. Satisfação. Ah, e essas são suas digníssimas sobrinhas, senhoritas Helena, Ada Maria e Ana Peixoto. Venham, fiquem à vontade, vamos. Com licença, cavalheiros. Toda, minha senhora. A vida se esvai no atropelo das gerações, na corrente dos anos, na ânsia dos impossíveis, removendo pedras, cavando trincheiras, construindo os caminhos do futuro. Mas então a jovem, ou devo dizer Cora, gosta de versos. Qual poeta prefere? Gosto de todos, cada um ao seu estilo, a fazer com que eu não enjoe de lê-los. Me concede essa dança, senhorita. Rosa colhia sozinha, lindas rosas no jardim, mas nas faces também tinha rosas da cor do carmim. Não dou-te as rosas das faces, nem as que trago na mão. Daria se me estimasses as rosas do coração. Ana, não mais habitas esta casa, mas continuas a habitar no sacrário que nela existe e que é o coração de tua mãe. Adeus, Jesuíno. Criança no meu tempo de criança, não valia mesmo nada.
Agora, Jesuína, você pode sair do castigo. A gente grande da casa usava e abusava de pretensos direitos de educação. A roupa tá muito suja, Jesuína. Vai ter que lavar. Que sujeira. Alguns perguntam pela minha vida, pelo embrião primário, de como veio e se encontrou comigo a minha poesia. A presença primeira do meu primeiro verso. Eu respondo. Ela cascateia há milênios. Minha poesia já era viva e eu sequer nascida. Veio escorrendo num veio longínquo de cascalho. Ontem eu vi Maria lá no seu jardim, tá colhendo flor pra jogar em mim. Bem que eu tô sabendo que você é meu, tá colhendo flor pra jogar em eu. Tô doidinho modela, ela doidinho model, tá colhendo flor pra jogar em eu. Mas se viu que pouca vergonha? A gente era moça do passado, namorava de longe, vigiada, aconselhada, doutrinada dos mais velhos, em autoridade, experiência, alto saber. E a gente se apegava aos santos, tão distantes. Rezava, pedia, prometia. Ana, você está se arriscando demais, minha irmã. Eu não quero te ver sofrendo. Não se preocupe. Sofrimento maior é ficar nesse lugar onde não somos compreendidas. Ana, aonde você vai? Ana. Minha Nossa Senhora, proteja minha irmã. Que ela não faça nada que vá se arrepender um dia. Senta. Aqui. Eu nunca fui mulher de rodeios. E não é agora que eu vou mudar. Você sabe que nada passa despercebido às más línguas de Goiás. O doutor Cantídio é um homem casado. O quê? A senhora tem certeza? Tenho. E quem me contou é uma pessoa da minha extrema confiança. Mas eu decidi cortar definitivamente esse relacionamento.
E o máximo que eu te dou, Ana, é encontrá-lo pela última vez e pedir explicações. Mas eu acredito que isso será um pouco difícil agora, mãe. Eu estou grávida. Eu não acredito no que eu estou ouvindo. Isso não podia ter acontecido. Isso não pode acontecer. Queremos viver juntos, mãe. Juntos, sem casar, na nossa cidade. Eu prefiro te ver morta e enterrada a deixar o nome da nossa família na lama. Lama? A senhora também não teve Ada Maria sem ser casada com o Dr. Antônio Ribeiro? E não moram na mesma cidade, em casas separadas, mãe? Cala a boca, menina. Você não sabe do que tá falando? Cala a boca! Mãe! Me deixe mostrar à senhora que também sou uma mulher íntegra. Assim como a senhora. Eu não devo nada a ninguém. Deixa. Eu falo com você mais tarde. Que a vontade que eu tenho de fazer agora é de te expulsar dessa casa. Ana, aconteceu alguma coisa? Sim, aconteceu. Você não me disse que era um homem casado. Disse que era livre. Eu não sou casado. Sou separado. Então é verdade? Sim. Eu ia te contar. Já faz algum tempo que sou separado e tenho filhos no interior de São Paulo. Faz tempo que não os vejo, então tenho me comunicado por telegrama. Ana, há pouco tempo eu também descobri que tenho uma filha índia. Não passou de uma aventura, mas eu não fujo às minhas responsabilidades. A mãe dela está muito doente. Eu vou assumir a paternidade da menina. Eu estava disposta a fazer como minha mãe ordenou. Pôr um fim a esse relacionamento. Mas eu estaria sendo injusta com o nosso filho e comigo mesma. O que faremos agora? Ai, eu amo você. Deserta a longa estrada, mortas as mãos viris que se estendiam às minhas. Longe do Rio Vermelho, fora da Serra Dourada, distante dessa cidade, eu não sou nada, nada. Minha gente, longe do Rio Vermelho, fora da Serra Dourada, distante desta cidade, eu não sou nada. Minha gente,
Sem rebuço falo sim, publico para quem quiser. Arrogante digo a todos, sou Parnaíba pra cá e isso chega pra mim.